Olá, você, menina, menino, que tem acompanhado a nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Seja muito bem-vindo. E você também, jovem, adulto, que tem acompanhado, que está assistindo hoje pela primeira vez, fica conosco, continue conosco. Nós vamos começar. Para quem não sabe, meu nome é Adriana. Eu estou um pouco diferente, estou usando um cabelo mais curto, mas eu já estive por aqui. Tem muito tempo que eu não apareço. Vamos começar com uma oração, né? Agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua revelação, por tudo que o Senhor deixou para o nosso ensino. E te peço que o Senhor nos conduza, abra as nossas mentes para compreender, me orienta, ó Pai, naquilo que tu queres que eu fale, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar de um modo hoje um pouco diferente. Eu queria começar com um cântico. É um cântico que fala sobre como Deus é grande, como Ele nos ama. Diz assim: tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Isso é muito bom, né? Saber que Deus é grande, é o Todo-Poderoso, mas apesar de tudo isso, Ele nos ama tanto que deu o seu Filho por nós. Eu queria começar perguntando a você se você sabe qual é o livro que fala sobre Deus, quem Ele é. Você sabe qual é esse livro? A Bíblia. Mas a Bíblia é um livro formado de vários outros. São 66 livros que formam um livro que é a Bíblia. E o primeiro desses livros é o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa o começo. Então, esse livro fala, dentre outras coisas, fala de várias coisas, mas fala de como tudo começou. E o primeiro versículo já nos dá essa orientação. Mas eu queria também perguntar a você sobre o que você entende de Deus. Quem criou Deus? Quando Deus nasceu ou começou? Você tem noção disso? De como tudo começou? Na verdade, Deus, Ele é eterno. Ele não tem início nem fim. A palavra de Deus diz que Ele é eterno. Portanto, Ele já existia antes de todas as coisas. A gente pode dizer que Deus, Ele é autoexistente. Ele existe por Ele mesmo. Ele não precisou ser criado por ninguém. A palavra de Deus, no Salmo 90, diz o seguinte, Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que declaração bonita! Esse salmo é uma oração de Moisés e ele declara isso, de eternidade a eternidade, ou seja, sempre o Senhor viveu, antes mesmo que os montes nascessem. E quando a gente pensa em que Deus é eterno e vivia desde sempre, a gente pensa que Ele
quis criar o ser humano, o homem, para que ele pudesse amar o homem e o homem, o ser humano, homem e mulher, o amassem também, o adorassem também. E só que ele quis criar, antes de criar todas as pessoas, ele quis criar um ambiente agradável para que essas pessoas vivessem, para que nós vivêssemos. E aí a Bíblia fala que ele criou, no começo, quando não existia nada, diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando vai falar da terra, fala assim: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Olha como Deus começou a fazer tudo organizadamente. Diz assim no versículo 3: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Era uma escuridão profunda, que nada se via. Eu vou tentar fazer essa escuridão para vocês terem uma noção. Era mais ou menos assim. E Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus. Eu não posso fazer haver luz. O que eu fiz agora foi apagar e acender a luz. Para vocês terem uma ideia da escuridão, e nem ficou totalmente escuro, né? Dava para ver a minha sombra. Mas Deus criou do nada. Ele falou: haja luz, e houve luz. E a luz, ela tem uma característica muito especial. É a luz que nos permite ver as cores. É através da luz que os nossos olhos conseguem ver as cores. E Deus fez tudo com muita sabedoria, muita sabedoria. E é por isso que eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. E por isso eu creio que o mundo foi criado por Deus da maneira que a Bíblia diz. No livro da Bíblia, um livro que a gente chama de Carta aos Hebreus, fala sobre isso. No capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso, que Deus falou: haja luz, e houve luz. E com isso, a gente entende que Deus está dizendo assim: eu amo você. Através da criação da luz, ele disse: eu amo você, eu quero que você desfrute de tudo isso, que você veja as cores, que você... E nos deu capacidade, quando nos criou, de ver tudo isso. É lógico que a gente sabe que hoje em dia, como o mundo está, existem as doenças, existem os problemas, e às vezes algumas pessoas deixam de ver, ou às vezes, por qualquer razão, não enxergam. Mas aí elas ouvem muito bem, conseguem entender tudo. E Deus foi criando tudo para que a gente desfrutasse com os nossos sentidos, com a nossa visão. E a Bíblia continua nos falando que no segundo dia, Deus, ele criou o firmamento. O firmamento é o céu, é o ar. E nesses dias a gente tem ouvido falar tanto em ar. Como que o ar é importante? Como que o ar é importante para os nossos pulmões? Quando falta o ar, fica tudo muito complicado. Se não tiver ar, a gente não tem fôlego e a gente não consegue viver. E Deus criou o firmamento. E quando ele criou o ar, ele criou com uma perfeição tão grande que se tivesse assim um pouco mais de oxigênio no ar, uma faísca qualquer causaria talvez uma explosão ou um grande fogo. E se tivesse um pouquinho menos de nitrogênio no ar, não teria como acender nenhuma faísca. Mas Deus fez com perfeição. Deus fez tudo da melhor maneira. Então, quando ele criou o ar, quando ele criou o firmamento, a Bíblia diz que Deus
fez isso para que nós, né, desfrutássemos. E a gente entende o quê? Que quando Deus fez isso para que a gente desfrutasse, fez com tanta perfeição, Ele está dizendo assim para a gente: eu sou perfeito. Você pode descansar em mim, porque eu vou sempre fazer o que é melhor para você, porque eu sou um Deus perfeito. E aí, no livro de Gênesis, continua falando, e vai falando os dias. No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele criou o firmamento. E nós temos aqui a nossa figura que nos mostra que ele separou a luz das trevas. Ele separou daquela escuridão, ele separou e fez a luz. E depois ele criou o firmamento, que é o céu, que é o ar. A gente, quando estuda na escola, a gente vai estudar sobre a atmosfera, sobre as camadas de ar, a gente vai aprender tão mais de tudo isso. E quando a gente vai aprender tudo isso na escola, depois na faculdade vai aprender outras coisas, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo como Deus é poderoso. Eu, pelo menos, quando eu estudava biologia, puxa, eu ficava impressionada, eu falava, como meu Deus é poderoso, mas há quem tente dizer que tudo isso surgiu de outra maneira, que surgiu de uma explosão, e eu creio que foi Deus que criou, Deus eterno, soberano, que é dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento, de toda inteligência, superior a tudo. E ele pensou, planejou e criou cada coisa e nos criou para desfrutar de cada uma dessas coisas. Nos criou com capacidade para desfrutar de tudo isso. E a Bíblia continua dizendo que no terceiro dia, Deus separou a parte molhada da terra, a água, Deus separou a água da terra. E quando ele separou, fez separação entre a água e surgiu a parte seca da terra, nessa parte seca da terra surgiram as árvores, surgiram, a Bíblia chama de relva, a grama, né? Toda a vegetação e árvores que dão frutos de acordo com o que elas são. O limoeiro dá limão. Na semente do limão vai nascer outro pé de limoeiro que vai dar limão. E na mangueira vai nascer manga. E tudo com perfeição. E a Bíblia fala que Deus criou isso no terceiro dia. E no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, os luzeiros, aquilo que ilumina a nossa terra. E o sol ilumina a terra durante o dia, e a lua e as estrelas iluminam a terra à noite. Isso tudo planejado por Deus. Isso tudo também para o nosso bem-estar, porque a luz, principalmente essa luz que vem através do sol, é uma luz que faz bem, é uma luz que nos dá saúde, nos possibilita a fazer mais coisas. A gente ouve sempre falar que a gente tem que tomar sol, o bebezinho também, um solzinho mais cedo, para que ele tenha vitamina D, para que o organismo dele seja um organismo forte, bem protegido. Isso tudo planejado por Deus. Essa luz vai fazer bem, essa luz vai cuidar de você. E quando Deus cria tudo isso, o sol, gente, é muitas, mas muitas vezes maior do que a Terra. E ele fica a milhões de quilômetros de distância da Terra, mas o calor dele chega até nós. O calor do Sol, o brilho do Sol chega em poucos minutos, apesar de estar a tantos milhões de quilômetros de distância. Isso, Deus nos fala assim, quando ele nos cria tudo isso, ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ter medo de nada. Eu, que sou Deus Todo-Poderoso, sou eu quem cuido de você. Eu criei o sol, a lua, as estrelas. E isso são maneiras de Deus falar conosco. E durante esses domingos na nossa escola bíblica dominical, a gente vai estudar isso.
Como Deus fala conosco? Através de quê? E a gente está vendo hoje Deus falando conosco através da criação. E no quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. A Bíblia nos diz isso, que no quinto dia ele criou os animais marinhos e as aves. E também tem os filhotes de acordo, né? O peixe vai ter como filhote peixe. E a ave vai colocar o ovinho e vai sair uma ave. O passarinho vai sair passarinho. Da galinha vai sair galinha ou franguinho, né? Os pintinhos. Então foi criação de Deus e isso foi no quinto dia. E a palavra de Deus nos diz que no sexto dia Deus criou os animais, todos os animais. Deus criou no quinto dia os animais da terra. A gente viu que no sexto dia ele criou os animais. A gente viu que no quinto dia ele criou os peixes e as aves. E no sexto dia ele criou os animais. E depois de criar os animais, ele criou também os nossos primeiros pais. Qual é o nome do primeiro homem e da primeira mulher que Deus criou? Você sabe? O nome do primeiro homem é Adão e da primeira mulher é Eva. A gente pode depois, na nossa próxima aula, falar melhor sobre isso, sobre eles, mas o que a gente vê, a palavra de Deus fala em algum momento, deixa eu ver se eu acho aqui, ainda no livro de Gênesis, diz assim, eu não vou ver agora qual o versículo exatamente, mas diz assim, achei no 31, diz assim, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. E veio amanhã, esse foi o sexto dia. Olha que coisa boa, Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Mas Deus disse isso depois de criar o primeiro homem e a primeira mulher. E quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus falou assim, você, falou para Adão, você vai dar o nome a todos os animais. Poder dar o nome, eu tô aqui escondidinha, né? Dividindo aqui com a pronta, assim ficou melhor. Quando ele falou para dar um nome, isso era quem dá nome tem autoridade, né? É o proprietário, o tutor, é aquele que cuida, quem as pessoas até sugerem, mas quando sugerem o nome, por exemplo, quando a gente nasce, quem dá o nome são os nossos pais, ainda que alguém sugira, né? A minha mãe disse que a minha avó, a mãe do meu pai, sugeriu, falou, por que você não coloca o nome dela de Adriana? E aí minha mãe falou, Adriana é um nome bonito. E aí colocou Adriana. Mas era ela e o meu pai que podiam escolher. Então quando Deus falou para Adão, dê um nome a todos os animais, é porque Adão estava acima de todos eles. E assim foi feito, conforme Deus planejou, tudo da maneira que ele planejou. Então nós vimos hoje que Deus, ele diz pra gente, através da criação, que ele nos ama. Quando ele criou a luz, ele fala, eu amo você, eu estou fazendo o melhor para você ver tudo colorido, tudo com perfeição. Quando Deus criou o céu, o ar, ele criou de maneira perfeita para que a gente tivesse fôlego. E ele falou, eu sou perfeito. Tudo que eu fizer para você é o melhor, porque eu sou perfeito. Quando ele criou o sol, a lua e as estrelas, ele também estava dizendo para a gente, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ter medo de nada, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, cuido de você. Quando ele criou os animais, criou o homem, ele criou para que tivesse um melhor nessa terra. Então vamos hoje agora agradecer a Deus por esse amor tão grande dele por nós, amor que é demonstrado através da criação,
porque quando ele criou tudo, ele pensou em nós, pensou em mim, pensou em você, e criar o melhor para nós. E vamos também pedir a ele que nos esclareça a palavra dele. Fala assim, Senhor, se você tiver dúvidas para crer, fala, Senhor, eu quero crer na tua palavra. Me orienta, me revela e estuda a palavra de Deus. Por que você não experimenta ler o primeiro capítulo do livro de Gênesis? E aí, na próxima aula, na próxima lição, você já vai estar sabendo um pouco mais do que a gente estudou hoje. E eu queria, antes de encerrar, cantar mais uma vez a nossa música que fala que Deus é grande. Vamos cantar só mais uma vez? Diz assim: tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Vamos agradecer, né? Senhor Deus, muito obrigada por esse amor tão grande que deu o seu filho por nós. Continua conosco, nos esclareça tudo que ficar de dúvida acerca da tua palavra. Obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição. Eu quero encontrar vocês aqui, tá bom? Um abraço, um beijo.